Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre a região norte, tá? Hoje é a segunda aula e a gente vai falar sobre a famosa Amazônia, tá? A gente fala um pouco sobre as riquezas e os conflitos dessa região, tá? O clima dessa região. Essa região tem um clima equatorial úmido, ou seja, ele é quente e chove bastante o ano todo, tá? E o bioma é a floresta tropical. Então, a floresta tropical da Amazônia, ela caracteriza por três tipos de vegetação. A vegetação de Iguapó, são as três fotinhas aqui, a mata de várzea e a terra firme. A vegetação de Iguapó é como se fosse uma área com um pequeno relevo, um pequeno declive, tá? Essa área mais baixa, próxima ao rio, só um minutinho. Então, essa área mais baixa aqui, que fica próxima ao rio, ela fica constantemente alagada, a gente chama de Iguapó. Essa área de transição aqui, de relevo, é a mata de várzea, essa aqui. Por quê? Porque na época de cheia ela alaga, mas ela não é alagada o ano todo, tá? Ela seca durante o ano e durante a época de chuva o rio vai subir e vai alagar ela. E a mata de terra firme, que é a parte mais alta e é seca durante todo o ano, tá? A Amazônia, ela é a maior floresta tropical do mundo. Ela e também é a maior bacia hidrográfica do mundo também, com o maior rio em extensão e em volume de água, que é o Rio Amazonas, tá? Lá se concentra 11% da água doce do mundo, tá? Em termos de biodiversidade, é a maior biodiversidade do mundo. Bio quer dizer vida e diversidade, diversidade de vida do mundo, tá? Tem mais de 21 espécies vegetais, mais de 3.000 espécies animais, tá? Sendo que 20% dessas espécies são endêmicas, ou seja, são da própria Amazônia, elas são da região amazônica, tá? Exemplo, a gente tem, em termos de animais, a gente tem o boto rosa, que é típico, um animal típico de lá. De vegetais, a gente tem inúmeros vegetais, tá? A gente tem a guaraná, o açaí, são plantas típicas dessa região, tá? A gente tem macadâmia, giroba, vários outros produtos. Às vezes existem algumas plantações em outros lugares, mas elas foram tiradas mudas para fins comerciais, mas essas espécies são endêmicas dessa região. A Amazônia Internacional, ela abrange 9 países, os nossos países vizinhos aqui, Bolívia, Peru, o Equador, que nem faz fronteira, mas ela chega até lá, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. O Brasil é onde concentra a maior parte da Amazônia. 60% de toda a Amazônia está dentro do Brasil, tá? A parte do território brasileiro a gente chama de Amazônia Legal, tá? E ela inclui todos os estados do norte e também os estados de Mato Grosso e Maranhão, que não fazem parte da região norte, mas tem pedaços do seu estado que tem a floresta amazônica, tá? Esse bioma da floresta tropical, ela corresponde a 48% de todo o território nacional. E sobre os problemas, os conflitos, tá? O desmatamento na Amazônia é um grande problema, um problema constante, tá? Desde 1960 já foram desmatados cerca de 17% da floresta amazônica. Aqui nesse gráfico você tem a média de como estava sendo o desmatamento e o aumento dela em 2019, tá? Na foto, e é uma constante nessa região. E a foto ao lado aqui, uma área desmatada. O que ocorre? O desmatamento nessa região é uma prática que ela foi desde o início da ocupação amazônica. Lá na década de 60, ela foi estimulada, tá? Porque a gente viu na última aula como que era o desenvolvimento que eles proporam para essa região. Um desenvolvimento baseado na questão urbana e industrial. Eles não contavam, eles não consideravam o talento natural dessa região, tá? Eles consideravam que desenvolvimento era urbano e industrial e estimulando a extração de madeira também, tá? Isso é uma prática constante que faz parte do pensamento brasileiro desde a década de 60,
de que a natureza, ela devia ser, era um obstáculo a ser vencido. Ela não era uma coisa a ser preservada, tá? Dos anos 2000 para cá, que começou essa mentalidade de preservação da Amazônia, tá? Isso só começou, a gente vai ver na próxima aula, quando vai falar de desenvolvimento sustentável, isso só começou quando começou a mídia vir em cima da Amazônia, e aí começou um protocolo de preservação dela, tá? Consequência do desmatamento da Amazônia: erosão do solo, extinção de espécies, assoreamento de rio. O que é assoreamento de rio? Tá vendo esse rio aí? Ele tá assoreado, ou seja, cheio de areia. A areia acumulou nele. Por quê? Porque não tinha mais a proteção da mata. E aí a areia, quando choveu, a areia escorreu para o rio e começa a ficar raso, tá? Outra questão também, efeito estufa, né? Já que se fala tanto que a Amazônia é o pulmão do mundo, então ela precisa estar sendo mantida para poder fazer a captação de gás carbônico através das árvores, né? Através do processo de fotossíntese, ela capta o gás carbônico e libera oxigênio, tá? Então, a falta dessas árvores, ela vai ter consequências no efeito estufa. Outro efeito também é no desequilíbrio de chuvas no Brasil. Vamos ver aqui no próximo item. A gente chama isso aqui de rios voadores. Mostra como que esses rios são vapores de água que levam chuvas, tá? Nuvens de chuvas que vão ser transportadas. E isso mostra a importância da Amazônia para o equilíbrio de chuvas na região centro-oeste do Brasil, tá? Esse tema em si só, ele já dá uma aula. A gente dá uma aula inteira só, tá? Eu vou deixar um link na descrição de um vídeo, 3 minutinhos só, de um geólogo falando detalhadamente com figurinhas, imagens, muito prático de entender, gente, sobre esses rios voadores, a importância dele para o Brasil, tá? O que acontece? Há uma evaporação de água no mar, no Oceano Atlântico, aqui nessa setinha que tem e ele vai entrar para a região amazônica. Vai chover ali. Só que acontece, as árvores da floresta amazônica, elas captam água pela raiz e evaporam também. Elas evapotranspiração, que é a transpiração das próprias folhas das árvores. E aí ela vai evaporar e vai formar mais nuvem de chuva. Tá vendo a setinha subindo aí em cima da floresta amazônica? Ou seja, essas chuvas, essas nuvens vão levar chuva para a floresta amazônica, mas a floresta amazônica vai abastecer essas nuvens de chuva também. E aí ela vai continuar. Só que quando entra no continente, ela vai bater na Cordilheira dos Andes. Então ela não vai dar continuidade, ela vai virar e vir em direção ao centro-oeste do Brasil, carregando chuvas para o centro-oeste do Brasil, tá? Extrema importância. Os estudos classificam essa região que poderia haver um processo de desertificação caso houvesse um impacto muito grande na Amazônia. Bem, a expansão agropecuária. Agro, de agricultura, pecuária, de criação de gado, tá, gente? Como dá essa expressão? Agropecuária, associação à criação de gado com a agricultura, tá? Então, a agropecuária é um conflito enorme nessa região. Ela é associada ao desmatamento, tá? As madeireiras desmatam, como eu tinha falado, e já vem em seguida o pasto, ou uma área de agricultura, tá? Aqui, olha essa fotinha, o gado ao lado da floresta, tá? É muito comum isso. E ao lado aí também a agricultura. Esse pasto, esse campo enorme, isso tudo aí é plantação de soja. Essa plantação de soja, ela avança sobre a floresta, tá? Associada à prática de desmatamento. Olha aqui, essa foto aqui também corresponde. 75% das áreas desmatadas da Amazônia, elas se tornaram, ela também está associada à exploração de madeira, elas se tornaram ou pastagem ou agricultura. Ou seja, o que se faz hoje para poder se combater isso? Bem, é proibido.
todo fazendeiro só pode desmatar 50%, mas eles desmatam uma maior quantidade, considerando a falta de punição, tá? E esses dias mesmo eles já estão estudando no Congresso um perdão para esses desmatamentos. A verdade é essa. O principal instrumento de negociação tem sido o mercado, o próprio mercado, tá? Os órgãos internacionais, eles às vezes fazem boicote, se a gente for uma carne produzida em área desmatada, tá? Então é um boicote mais de mercado do que o próprio governo tem feito, tá? Queimadas a gente está vendo, agora mesmo está tendo queimadas na Amazônia, no Centro-Oeste, tá? As queimadas, elas ocorrem no período de estiagem, que é isso? O período de inverno é o período que menos chove, tá? E elas acontecem, e aí a mata fica seca, as folhagens ficam secas e é propício para poder pegar fogo, tá? Queimada é um processo natural, mas é uma queimada, a gente está falando do nível de queimada pequeno, tá? O problema é que as queimadas têm aumentado muito na Amazônia. E aqui, o que acontece? A gente vai ter as queimadas, principalmente, as queimadas elas começam principalmente nas bordas das áreas desmatadas, tá? E avançando. Aqui você vai ter, a gente tem um mapa, uma imagem de satélite, onde todos esses pontinhos vermelhos são áreas de queimadas em 2019, que foi ano passado, que foi o ano mais crítico de queimada de todos os anos, tá? Foi o ano mais crítico de desmatamento e de queimadas. Olha aí, você observa que as bordas da floresta que estão queimando, o centro da floresta não está queimando, porque as bordas da floresta, elas têm um processo de desmatamento ali, tá? O centro na área de floresta, ele é muito úmido, ele não pega fogo tão fácil assim. As folhas são verdes, elas são saudáveis. Gente, olha aqui as consequências da queimada. Isso aqui é uma sucuri. Olha o tamanho dessa sucuri gigante. Morreu queimada, tá? Você tem consequências de mortalidade de animais, emissão de CO2, tá? Doenças respiratórias, desequilíbrios no regime de chuvas novamente, tá? Por quê? Porque aquela chuva que deveria se formar e ir lá para o Centro-Oeste, ela vai ter problemas e não vai para lá, tá? Agora a gente vai ter outro problema muito grave, que é o garimpo e a mineração. Mineração a gente já viu ali na Zona Franca, na zona de Carajás, no grande projeto Carajás, uma mineração oficial, tá? De empresas, legalizada. E a gente tem também outras minerações que não são legalizadas, principalmente relacionadas ao garimpo de ouro. O garimpo de ouro, ele é quase todo ilegal na Amazônia, tá? E aqui tem duas fotos para mostrar o impacto que esse garimpo de ouro tem nessa região. É no meio da floresta, eles acham uma veia de ouro e captam lá. Qual é o problema? O problema é que elas estão no meio de uma floresta, uma área de preservação. A maioria dessas áreas que eles acharam ouro está no meio de uma área de preservação ambiental, tá? Ou dentro de uma reserva indígena. E isso não é permitido, tá, gente? Não é permitido. E tem também a questão do mercúrio. O mercúrio é um metal pesado que, para separar o ouro da areia, eles usam o mercúrio. Ele é um metal pesado que contamina o meio ambiente, tá? E ele, por exemplo, o peixe come e ele continua no ciclo até você se alimentar. E isso é altamente tóxico, faz mal ao ser humano e aos animais, tá? Conflitos com indígenas. Gente, a maior parte da população indígena do Brasil está na Amazônia, tá? A gente sempre associou indígena à Amazônia e tal. Aqui tem o mapa das terras indígenas brasileiras. Todos esses montinhos verdes são terras indígenas. Tá vendo? Aqui no Espírito Santo tem um pinguinho de nada nem para ver, que é só ali em Aracruz. O resto dessas manchas grandes são todas na Amazônia, tá? Por quê? O primeiro problema de conflito com os índios é a questão da demarcação. Por quê? Porque eles aguardam, essas áreas verdinhas já estão demarcadas, mas tem muitas áreas que aguardam demarcação. Para que eles precisam de demarcação, professora? Porque senão invadem a terra deles. Gente, a gente faz isso há 500 anos. A gente invade o tempo todo a terra de índio. Então, assim, se eles não tiverem uma área demarcada, vai ser invadida sempre.
E isso acontece lá na Amazônia também, lá em Brasília, essa cena dos índios protestando, é lá em Brasília, eles protestam contra a falta de fiscalização, falta de demarcação de terras indígenas, tá? Falta de proteção indígena. Por quê? Porque eles ficam vulneráveis em suas terras, tá? Com quem acontecem esses conflitos? Primeiro, com agricultores. Os agricultores invadem suas terras. Aqui é uma foto de uma terra indígena, Xingu. Inclusive, eu indico para vocês um filme chamado Xingu, o filme que é a formação da primeira reserva indígena brasileira, tá? Eu acho que é a partir de 14 anos, então verifica lá. Muito bacana, dá para falar, entender muito sobre essa questão indígena brasileira. Aí, essa linha, exatamente aonde é demarcada a área terra indígena, o resto foi desmatado. E existem até índios que ficam fiscalizando essas áreas para ver se eles não avançam, tá? Porque eles avançam nas terras indígenas constantemente. Existem conflitos armados, mortes por causa dessas invasões. E é muito mais comum do que a gente não escuta isso na mídia, tá, gente? Isso não se passa no jornal, mas acontece muito. Conflito com garimpeiros também, segundo ponto aí. Os garimpeiros, gente, boa parte dessas áreas que eles acham ouro, locais que eles acham ouro, são dentro das reservas indígenas. Aí você acha que eles vão ficar esperando? Nada, eles invadem as terras indígenas e madeireiros também invadem as terras indígenas para roubar madeira. Existem, você deve falar assim, meu pai falou que o índio vende, ele permite, ele cobra um pedágio lá para o madeireiro, o garimpeiro entrar. Existem indígenas que cobram, sim, tá? Mas não são todos, gente. É muito diferente você falar olha aqui esse mapa aqui. Olha quantas reservas indígenas tem na Amazônia. Você vai falar que porque 1, 2, 3 fazem esse tipo de corrupção, que são todos que aceitam isso? Não, tá? Existem mais de 200 tribos, tá? Então você não pode generalizar todos, tá bom? Outro problema é biopirataria. Vida, pirataria, vocês conhecem, né? Pirataria, falsificação, roubo. Então, o que consiste isso? No roubo de plantas, animais e conhecimentos de populações sem consentimento para exploração comercial. Como assim, professora? Roubos, aqui a gente viu aqui os passarinhos sendo roubados, os papagaiozinhos, todos numa gaiola, sendo roubados. Plantas que são roubadas, por exemplo, a gente teve na nossa história, a gente teve a seringueira sendo roubada lá na Amazônia e levada lá para a Indonésia e acabando com o ciclo da borracha lá na Amazônia, tá? E é constante, tá? E conhecimento típico, aí vem muito associado ao roubo de plantas. Como assim? São cientistas internacionais que vêm na Amazônia, entram umas tribos indígenas e ficam buscando o conhecimento deles sobre aquelas plantas, sobre os animais e captando essas informações. Aí eles chegam, pegam essa planta, levam lá para o laboratório lá na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra. Chegam lá nesse laboratório, eles descobrem, eles isolam um princípio ativo que realmente faz aquele efeito. São remédios também, ervas, coisas de animais que são utilizados, que são estudados e são levados daqui para outros lugares. Um exemplo disso aqui foi de uma biopirataria que é até engraçado, foi o cupuaçu, aquela fruta que ela vem da Amazônia, essa fruta. Ela, em 98, um japonês patenteou o cupuaçu, que é uma planta típica brasileira. E aí ele patenteou, aí quando as produtoras lá da Amazônia foram vender os doces dela de cupuaçu lá na Europa, descobriram que essa planta tinha patente, o nome dela tinha patente, e que elas tinham que pagar patente para esse japonês. Olha que absurdo, isso é pirataria. Aí o governo brasileiro entrou, teve que entrar na justiça para a gente ter direito ao nome cupuaçu nos nossos produtos naturais da Amazônia. Isso é um tipo de biopirataria, tá? As indústrias farmacêuticas fazem muito isso, tá?
Estuda-se muito a Amazônia, mas estuda-se pouco por brasileiros. Lá na Amazônia tem muitas pessoas do mundo inteiro estudando a Amazônia, mas pouco você vê brasileiro. E se você vê algum cientista brasileiro, normalmente com um fundo internacional para estudar essa região, tá? Então, gente, olha só. A Amazônia é uma região de grande potencial, tá? A gente já viu aí que outras pessoas ganham dinheiro, estudam, ganham dinheiro com a Amazônia, então ela tem um grande potencial. E a gente cuida muito mal, aproveita muito mal, tá? É uma coisa que a gente está mudando um pouco a mentalidade. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento sustentável, o que é o futuro da economia para essa região, o que é sustentável para essa região, tá? E até a próxima aula, tá bom? Beijo!